arrendamento será classificado como operacional. Perfeito, né? Será financeiro se transferir, se não transferir será operacional. Quando um financiamento por arrendamento financeiro apresenta o valor presente das prestações mínimas menor do que o valor justo do bem, quer dizer que vai ficar contabilizado através de quê? Do valor presente das prestações mínimas, né? Tanto lá o ativo como o valor do passivo lá. A empresa arrendatária acredita o passivo pelo valor da soma dos pagamentos mínimos e debita a conta redutora do valor calculado dos juros efetivos, ao passo que debita o ativo pelo valor presente das prestações mínimas. Às vezes assim fica uma coisa meio esquisita, você não é? Vamos ver aqui, olha, vamos supor que você está comprando alguma coisa através de 8 prestações de 10 mil. Né? Você está comprando isso aqui em 80 mil. E o valor presente dessas prestações, seja de 60 mil, certo? Aí o que é que ele está me dizendo? Olha só, aqui é o somatório das prestações, é o valor mínimo, ó, é o somatório dos pagamentos mínimos. Então ele está me dizendo que você vai, como é que a gente vai fazer isso aí? Você vai contabilizar o ativo, ó, o ativo por que valor? Pelo valor presente, tanto no ativo como no passivo vai ficar aumentado desse valor. Agora lá você vai ter uma dívida, né? Qual é o valor da sua dívida? Vai ser o somatório das prestações. Você vai dever quanto? 80 mil. E a diferença entre o valor dos pagamentos mínimos e esse valor presente aqui, a gente vai contabilizar o quê? Como os encargos a transcorrer. Encargos a transcorrer no valor de quanto? No valor de 20 mil. Então tá perfeito aí, né? Quando o financiamento por arrendamento apresenta o valor presente das prestações mínimas menor que o valor justo do bem, a empresa arrendatária acredita o passivo pelo valor da soma dos pagamentos mínimos. Aqui é o passivo, eu acreditei, pelo valor da soma dos pagamentos mínimos. E debita a conta dos encargos pelo valor dos juros efetivamente calculado, ao passo que debita o ativo pelo valor das prestações mínimas. Perfeito aí, questão de número 2. Ok, vamos para a próxima aí. Próxima questão aí, pessoal, questão de número 3 aí, em relação às operações de arrendamento mercantil, assinale a opção correta. O ativo arrendado na modalidade operacional não passa por teste de permit. Pessoal, tanto o ativo operacional ou financeiro vai passar por teste de permit sim, né? A grande coisa é que se for lease operacional, esse bem está onde? No arrendador, vai ser feito no arrendador. Se for lease financeiro, vai estar no arrendatário, mas nos dois casos vai passar sim por teste de permit. Falso. Nas operações de arrendamento mercantil operacional ou financeiro, a arrendatária contabiliza o bem e as prestações. Falso, isso só vai ser no arrendamento financeiro, depois isso vai mudar ano que vem. Ah, sim, quando mudar a gente atualiza esse CPC aí, certo? No arrendamento mercantil financeiro ocorre a transferência para o arrendatário dos riscos e benefícios da operação. No arrendamento mercantil financeiro vai ocorrer a transferência para o arrendatário dos riscos e benefícios, beleza. No lease financeiro, o bem objeto da transação deve ser comprado, né, pelo arrendatário ao final, pelo valor de mercado. Falso. Ele nem deve ser comprado, ele tem o direito de exercer por um valor menor do que o valor de mercado. Os bens objeto das operações de arrendamento não sofrem depreciação na arrendatária, porque esses não são de sua propriedade. Se for arrendamento mercantil financeiro, sim, vai sofrer na arrendatária, né? Portanto, falso, alternativa correta aí. Questão 3, letra C. Questão 4, quando a empresa dá em arrendamento à pessoa um bem de que é proprietária, mediante o pagamento de prestações determinadas, incumbindo-se de prestar assistência permanente ao arrendatário durante todo o período de arrendamento, temos. Olha só, então o arrendatário não está assumindo risco, os riscos estão sendo de quem? Do arrendador. Quando a empresa dá em arrendamento à pessoa um bem de que é proprietária, mediante o pagamento de prestações determinadas, incumbindo de prestar assistências permanentes ao arrendatário durante o período de arrendamento. Isso aqui ele está me falando de um lease operacional. Um lease operacional. Questão 5, de acordo com as normas internacionais de contabilidade, adotadas pela contabilidade brasileira a partir da edição da Lei 11.638 de 2007, o bem objeto de arrendamento mercantil deve ser contabilizado no ativo do arrendador, no caso de lease financeiro. Se for lease financeiro, vai ser no ativo de quem? Do arrendatário. Ativo do arrendatário no caso de lease operacional. O contrário. Passivo do arrendatário independente da modalidade de arrendamento. Falso, né? Vai estar lá no passivo se for lease financeiro. Ativo do arrendatário no caso de lease financeiro, portanto, alternativa correta, né?
Letra D vai ficar no ativo e no passivo do arrendatário, pelo valor justo ou valor presente das prestações, dos dois, o menor. Questão 6. Acerca das operações de leasing financeiro e operacional, assinale a opção correta. Os pagamentos das prestações do arrendamento mercantil operacional deve ser reconhecida, né, como custo do investimento. Não, né? No leasing operacional, o custo de investimento, nada, aquilo vai ser reconhecido como o quê? Como despesa, portanto falso. Transações e outros eventos devem ser contabilizados e apresentados de acordo com a sua essência e realidade financeira, e não meramente com a sua forma legal. Isso é verdadeiro, a essência deve prevalecer sobre a forma. O arrendador fabricante ou o comerciante deve reconhecer todo o lucro da venda ao celebrar, né, um arrendamento mercantil operacional. No arrendamento mercantil operacional, Silvio, não tem venda, né? A venda é no arrendamento mercantil financeiro. No início do prazo do arrendamento mercantil, o arrendatário deve reconhecer em contas específicas o arrendamento mercantil financeiro como ativo e passivo, né, no seu balanço pelo valor presente dos pagamentos mínimos do arrendamento mercantil. Não, né, vai ser pelo valor justo ou pelo valor presente, dos dois o menor. É adequado que um arrendamento mercantil financeiro seja reconhecido no balanço do arrendatário somente como ativo, independente da necessidade da contabilização das obrigações. Falso. Nós vimos que vai ficar lá no ativo e no passivo. O bem vai ficar no ativo e a obrigação no passivo. Portanto, questão 6, alternativa correta, letra B de bola. Questão 7. A companhia Tempo Novo assinou um contrato de arrendamento mercantil em 1/3 de X1 para uso de um ativo durante 9 anos. Mas a vida econômica dele é de 10 anos. O ativo tem valor justo de 2,4 milhões, enquanto o valor presente das prestações do contrato é de 2,2 milhões. O ativo foi recebido na data da assinatura do contrato, quando se deu também o pagamento da primeira parcela. De acordo com o CPC, a companhia Tempo Novo deverá reconhecer a transação como arrendamento operacional, pois não há, né, valor residual garantido. Não, né, tem nada a ver. Ele não falou nada disso aí, né? E pode não ter valor residual garantido, né? Pode não ter essa parcela garantida. Deverá reconhecer a transação como arrendamento operacional, pois não houve a transferência de propriedade. Ele não falou, né? Mas ele só deu uma característica aí, que leva individualmente a caracterizar o leasing financeiro. O prazo do contrato é mais de metade da vida útil do bem. Deverá, né, reconhecer a transação como arrendamento financeiro, né? Pois, ele fala aí, por usar o ativo a maior parte da sua vida útil. Exatamente, o prazo do contrato vai ser mais da metade da vida útil, que o bem seria 10 anos, mais da metade da vida útil seria 5 anos. Não deverá reconhecer a transação como arrendamento mercantil financeiro. Não deverá reconhecer a depreciação do ativo, porque não usará por toda a vida econômica, né? Vai sim reconhecer a depreciação. O que muda, né, se o arrendamento mercantil financeiro é se ele demonstrou que vai ficar com o bem, ele utiliza a mesma política de depreciação dos outros ativos. Se não, ele vai fazer a depreciação ou numa vida útil ou no contrato de arrendamento mercantil. Dos dois, o menor. A 11638 incorporou ao ativo imobilizado os direitos que tenham por objeto bens destinados à manutenção da atividade da entidade ou exercido com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram à entidade os benefícios, os riscos e o controle desses bens. Dessa forma, passou a abranger inclusive os bens que não são de propriedade da entidade, mas cujos controles, riscos e benefícios são por ela exercidos. Com a mencionada alteração, passou a fazer parte do imobilizado o seguinte item: se destinado à manutenção das atividades da companhia, vai ser o quê? Né? Um bem objeto de quê? Objeto de arrendamento mercantil financeiro. Mesmo não tendo a propriedade, mas existiu ali o quê? A transferência dos riscos e benefícios para o arrendatário. Então está lá na lei, né? Que é justamente essa previsão, né? Mesmo, né, os bens destinados à manutenção, inclusive os decorrentes de operações que transfiram à entidade os benefícios, riscos e controle. Então vão ficar classificados no imobilizado, né, se houve aí essa transferência. Portanto, alternativa letra C. Questão 9. Em uma aquisição de ativo por meio de contrato de arrendamento mercantil financeiro, na data de início do contrato de arrendamento, a empresa arrendatária deve registrar um ativo pelo valor presente das obrigações assumidas ou pelo valor
justo nessa data. Dos dois, o menor valor. Arrendamento mercantil financeiro. Vai ser de que forma? Pelo valor justo ou pelo valor presente. Dos dois, o menor. Então tá correto, né? Tá correto aí, nono, letra A. Se o arrendamento mercantil financeiro, dos dois, o menor. Deve registrar um ativo pelo valor presente das obrigações assumidas ou pelo valor dos dois, o maior, não. Pelo valor correspondente à soma das obrigações assumidas, não. Deve fazer qualquer registro errado, né? E deve fazer pelo custo também errado. Portanto, questão 9, alternativa letra A. Questão 10. Em relação às operações de arrendamento mercantil, é correto afirmar de acordo com as novas normas brasileiras de contabilidade. Então você tem que manter esses textos de pronunciamento em questões para a gente fixar aí o conteúdo, né? Um arrendamento mercantil é classificado como financeiro se ele não transferir. É classificado como financeiro se ele transferir, né, substancialmente todos os riscos e benefícios aí inerentes à propriedade. No começo do prazo do contrato de arrendamento mercantil operacional, os arrendatários devem reconhecer os arrendamentos mercantis operacionais como ativo e passivo no seu balanço por quantias iguais ao valor justo da propriedade arrendada ou se inferior ao valor presente. Está tudo certo, só que isso aqui estaria correto se fosse arrendamento mercantil o quê? Financeiro. A operacional é despesa e receita. Os arrendadores devem reconhecer nos seus balanços patrimoniais os ativos mantidos por um arrendamento mercantil financeiro e apresentá-los como uma conta a receber, por um valor igual ao investimento líquido no arrendamento mercantil. Isso aqui está correto, né? Os arrendadores devem reconhecer nos seus balanços patrimoniais o ativo mantido por um arrendamento mercantil financeiro, né? Os ativos mantidos por arrendamento mercantil financeiro, apresentá-los como o quê? Como uma conta a receber, por um valor igual ao investimento líquido. Perfeito, né? Que fica, o ativo vai ficar no bem. Aquele ativo mantido por arrendamento mercantil financeiro, ele vai ficar na contabilidade lá do arrendador como um valor a receber, correspondente aí ao investimento líquido. Os pagamentos do arrendamento mercantil financeiro devem ser reconhecidos como despesa. Falso. Isso seria arrendamento mercantil operacional. Um arrendamento mercantil é classificado como operacional se ele transferir substancialmente todos os riscos. Se transferir substancialmente todos os riscos, não é operacional, vai ser o quê? Vai ser financeiro. Portanto, letra E também falsa, alternativa correta, letra C. Questão 11, é correto afirmar que arrendamento mercantil financeiro é aquele em que não há transferência substancial dos riscos. Falso, né? Financeiro é justamente o que há, portanto, falso. Arrendamento mercantil operacional é aquele em que há transferência substancial. Não, operacional é o que não há. Uma transação de venda e leaseback é aquela em que ocorre a venda de um ativo e o concomitantemente arrendamento mercantil do mesmo ativo pelo comprador ao vendedor. Verdadeiro, não é isso? Leaseback, aquele retroarrendamento. É aquela em que ocorre a venda de um ativo e o concomitante arrendamento mercantil do mesmo ativo pelo comprador ao vendedor. Perfeito. Investimento bruto no arrendamento mercantil é a soma dos pagamentos mínimos, quer dizer, a soma das prestações, soma dos pagamentos mínimos do arrendamento mercantil a receber pelo arrendador, segundo um arrendamento mercantil operacional. Falso, é segundo o arrendamento mercantil financeiro, mas não é a soma dos pagamentos mínimos somente, é a soma dos pagamentos mínimos, mais o quê? Mais aquele valor residual não garantido, certo? O arrendamento mercantil que transfere contratualmente a propriedade do ativo para o arrendatário no fim do contrato estabelecido deve ser contabilizado como arrendamento mercantil operacional. Se transfere substancialmente a propriedade, é arrendamento mercantil o quê? Financeiro. Portanto, 11 é a alternativa correta, a letra C. Questão 12. Nos termos estabelecidos pelo CPC 06, aprovado pela deliberação, o arrendamento mercantil financeiro deve ser reconhecido inicialmente no balanço patrimonial do arrendatário em contas contábeis específicas, como ativos e passivos, por quantias em valores iguais ao, né? A gente já viu tanto no ativo e passivo como, né, vai ficar o menor valor entre o valor justo e o valor presente das prestações. Ele vem maior valor entre o valor justo, né, e o valor presente. Não. Menor valor, você viu que isso já caiu em algumas provas, né? E em provas práticas, às vezes prova tem informação como quem só quer isso. Menor valor entre o valor justo da propriedade arrendada e o valor presente dos pagamentos mínimos no arrendamento mercantil. Portanto, a alternativa correta, letra B de bola. Valor justo da propriedade arrendada não, valor presente não, dos dois ali que vimos o menor, né? E valor de mercado não. Portanto, 12, letra B de bola. Questão 13. O auditor externo, para certificar-se de que uma operação de lease se enquadra na classificação de lease operacional, deve, além de verificar se o arrendamento mercantil não transfere os riscos e benefícios inerentes à propriedade, constatar-se que, né,
aquelas 5 alternativas possivelmente aí nós temos, né? O arrendamento mercantil transfere a propriedade do ativo para o arrendatário no final do contrato. Então isso é uma situação que é o que é isso aqui? Lease financeiro. Ele está querendo classificação de lease operacional. Lease operacional, isso aí é lease financeiro, transfere a propriedade. O prazo do arrendamento refere-se à maior parte da vida econômica do ativo, mesmo que a propriedade não seja transferida, lease financeiro. O valor presente dos pagamentos mínimos no início do arrendamento mercantil totaliza, pelo menos substancialmente, todo o valor justo do ativo arrendado. Isso é o quê? Lease financeiro. Os bens arrendados, eles são de natureza especializada, de tal forma que apenas o arrendatário possa usá-las sem grandes modificações. Isso é lease financeiro. São 5, esse item lá do pronunciamento, são esses 4 e mais aquele outro que fala que ele tem a opção de compra por um valor bem menor do que o valor lá justo. Os ganhos ou perdas na flutuação do valor justo, do valor residual, são atribuídos ao arrendador. Se esse ganho ou perda da diferença entre o valor justo e o valor residual são atribuídos ao arrendador, é porque não houve o quê, Silvio? Não houve transferência dos riscos de benefício. Se isso fosse suportado pelo arrendatário, teria havido. Aí seria lease financeiro. Como não houve essas transferências, aqui sim nós teremos um caso de lease operacional e não houve a transferência dos riscos de benefício. Portanto, a alternativa correta, letra é aí, questão 13. Questão 14, a resolução que trata de operações de arrendamento mercantil define o termo arrendamento mercantil como sendo o acordo pelo qual o arrendador transmite ao arrendatário, mediante um contrato de comodato, o arrendador transmite ao arrendatário, em troca de um pagamento, de um ou de uma série de pagamentos, o direito de usar um ativo por um período de tempo acordado, nunca inferior a 1 ano, nem superior a 5 anos, falso, não tem isso aqui. O arrendador transmite ao arrendatário, em troca de um pagamento, de uma série de pagamentos, o direito de usar um ativo por um período de tempo acordado. Portanto, alternativa correta, letra C. Arrendatário transmite ao arrendador. Não, é o arrendador que transmite ao arrendatário. Arrendatário transmite ao arrendador, também não. Portanto, alternativa correta, letra C. Questão 15. De acordo com a norma aprovada pela resolução do CFC, número 1304 de 2010, um contrato de arrendamento mercantil com um prazo de vigência de 6 anos, sem opção de compra, cujo bem arrendado tem uma vida útil de 10 anos, deve ser contabilizado pela empresa arrendatária como um arrendamento mercantil. Olha, um contrato que não tem a opção de compra. A grande coisa, é você ter a opção, exercer essa opção de compra mediante o pagamento de quê? Do valor residual. E essa opção de compra ser um valor que bem abaixo do valor de mercado. Ah, Silvio, mas está ali que o contrato é mais de metade da vida útil. Sim, aquelas coisas são situações isoladamente ou em conjunto que levam a caracterizar um lease financeiro, mas não teve a opção de compra. Então vai ser o quê? Vai ser um lease operacional, portanto, reconhecendo ativo e passivo pelo valor justo ou se inferior pelo valor presente. Isso aqui, se fosse financeiro, você iria reconhecer desse jeito. O operacional você não reconhece desse jeito. Financeiro, portanto, reconhecendo ativos e passivos pelo valor justo do bem arrendado e mensalmente, não é financeiro, é operacional. Operacional, portanto, reconhecendo ativos e passivos pelo valor justo, não. Operacional, portanto, reconhecendo mensalmente os valores pagos como despesa de arrendamento, tendo em vista que a propriedade do bem não será transferida para a empresa arrendatária. Perfeito, Operacional, portanto, reconhecendo mensalmente os valores pagos como despesa de arrendamento, tendo em vista que a propriedade dos bens não será transferida. Perfeito. Financeiro não, conforme nós vimos, é operacional. Questão 16, estamos agora numéricas. Uma sociedade por ações utiliza um equipamento obtido por meio de um contrato de arrendamento mercantil financeiro, que foi iniciado em 1/12/2015. Pelo contrato de arrendamento, a empresa deverá pagar 48 prestações mensais de R$ 28.631,46, e um valor residual garantido de R$ 200 mil, que vence junto com a última parcela mensal, aí, aquele valor residual garantido. A taxa de juros implícita no contrato é de 1,8% ao mês, e o valor presente dos pagamentos mínimo era de R$ 1 milhão. O valor justo dos equipamentos na data do início do arrendamento mercantil era de R$ 1.200.000. A empresa definiu que vai utilizá-lo por 8 anos e no final desse prazo de utilização será possível vendê-lo por um valor líquido de despesas de vendas de R$ 232 mil. Olha esse valor aqui, olha só a lógica disso aí. Vendê-lo por um valor líquido de 232.
Isso aqui é o valor de venda, isso aqui vai influenciar onde? Na depreciação, certo? Vai influenciar na depreciação, certo? Que é diferente lá daquele valor que você paga para adquirir o bem. Tomar cuidado com isso aí. Aí ele quer saber o quê? Sabendo-se que para fins fiscais as parcelas mensais são consideradas despesas dedutíveis pelo valor integral, ou seja, não vai ter tudo que for ali, vai ser despesas consideradas para fins fiscais, e que a empresa calcula a depreciação de seus equipamentos pelo método das cotas constantes, a empresa deveria evidenciar na demonstração do resultado de 2015 em reais exclusivamente em relação ao contrato de arrendamento mercantil. Vamos lá, ela utiliza o equipamento emitido por meio de arrendamento que foi iniciado em 1/12/2015. Pelo contrato de arrendamento, a empresa deverá pagar 48 parcelas. Então vai ser em quanto tempo? 4 anos, né? De 28 mil e um valor residual garantido. Esse é o valor residual lá para o contrato de leasing, que vence junto com a última parcela. A taxa de juros implícita no contrato é 1,8 ao mês e o valor presente dos pagamentos na data do início do contrato era de 1 milhão, o valor de 1 milhão e 200. Ela definiu que ela vai utilizar, né? Então, se ela vai ficar com aquele bem, né? Ela vai ficar com o bem, que é 48, ela está dizendo que vai ficar por 8 anos. Ela vai ficar com aquele bem até o final do contrato, então ela tem que adotar a mesma política para a depreciação de seus bens. Então ela vai depreciar isso aqui em quanto tempo? Em 48? Não. Ela vai depreciar em 8 anos. E considerando para a depreciação esse valor residual de quanto? De 232 mil. Perfeito. Então, Silvio, me explica aí. Então isso aqui vai ficar contabilizado lá na empresa, ó, no ativo da empresa, e lá você vai ter uma dívida, certo? Uma dívida que vai estar ajustada aí a valor presente, ou seja, encargos a transcorrer, certo? Essa dívida. Por qual valor? Por qual valor? Tanto no ativo como no passivo, a gente vai ter um valor só. Qual é? O valor justo ou o valor presente, dos dois o menor. Ele me falou que o valor presente é 1 milhão e o valor justo 1 milhão e 200. Então a gente vai contabilizar lá no ativo 1 milhão e 200 e no passivo vai ficar com um valor líquido de dívida de 1 milhão. Ou o menor dos valores, eu estou botando 1 milhão e 200. 1 milhão. Né? 1 milhão. 1 milhão nos dois lados. Certo? Beleza. A Silvia deverá pagar 48 prestações de quanto? De 28.631,46. E um valor residual garantido lá, né, de mais 200 mil. Então a dívida vai ser isso aqui mais os 200 mil, né, de valor residual. A diferença entre isso que você vai pagar e o valor de 1 milhão, tudo isso aqui vai ser encargos a transcorrer. Se eu quiser, eu posso calcular. Faça essa conta e diminui de 1 milhão, o resto vai ser encargos a transcorrer. Então, às vezes nem precisa, né? Aí, ele diz que a taxa implícita é 1 ao mês, o valor presente dos pagamentos mínimo 1 milhão. O valor justo do equipamento vai ser, né? Beleza, ele comprou em 1/12/2015. Ele diz que é despesa por 8 anos e no final desse prazo será possível vendê-lo por um valor líquido de 232 mil. Isso comprou em 1/12. Isso aí ele quer saber o impacto no resultado de 2015. Então, ele quer saber ali se houve, né, despesa financeira, né, houve despesa com depreciação. Houve, porque isso aqui está no rendatário. Agora, quais foram esses valores, certo? De despesa financeira e de despesa com depreciação. Pessoal, a despesa com depreciação está fácil você calcular, porque a base da depreciação, esse valor que está registrado bem. Então a depreciação vai ser o valor depreciável dividido por quem? Dividido pela vida útil. A depreciação vai ser igual. Quem é o valor depreciável? 1 milhão. Mas ele me disse que vai conseguir vender isso aqui por quanto? Por 232 mil. Então eu vou diminuir esses 232 mil. Olha que esse aqui que é o valor residual para efeito de quê? De depreciação. Aquele outro é lá do lease. Beleza, dividido pela vida útil, e a vida útil ele me disse que é de quanto tempo? De 8 anos, certo? 8 anos, aí eu vou calcular a depreciação que? Anual. Se eu quiser já calcular a depreciação mensal, eu vou multiplicar por 12, ou seja, eu vou dividir aquilo ali, em vez de dividir por 8, eu divido por 96. Aí eu já vou achar a despesa com depreciação mensal, porque em 2015 só vai ser um mês. Em 2015 só vai ser um mês. Então senta lá aí a madeira aí, Silvio, faz esse negócio aí. Vamos lá. 1 milhão, né? 1 milhão menos aquele valor residual, 232 mil, né? Dividido por quanto? Dividido por 96. Que isso vai dar uma depreciação mensal de 8 mil. Certo? Então aqui é somente a depreciação correspondente ao mês de quê? De dezembro.
Então aí você tem que se ligar, ó, a base para depreciação é esse aqui. E esse valor vai ser o quê? O valor justo ou o valor presente das prestações, dos dois o menor, certo? Então é muito importante você saber o valor que você vai registrar no ativo e passivo, porque esse ali é o valor que vai ser a base da depreciação e esse ali vai ser o valor que vai ser base para você calcular também a despesa financeira. Quem vai ser a despesa financeira? Vai ser esse valor aqui, o valor correspondente ao bem à vista, 1 milhão, certo? Vezes a taxa de juros, que vai ser de quanto? De 1,8% ao mês, né? Que isso vai me dar quanto? 18 mil. Então a despesa financeira de 2015 vai ser 18 mil e a despesa com depreciação vai ser 8 mil. Agora é marcar, né? Vamos lá. A despesa de arrendamento. Pessoal, se é lease financeiro, não tem o quê? Não tem despesa com arrendamento, é lease financeiro. Né? Despesa de depreciação. Despesa de depreciação, a gente já viu qual foi o valor da despesa de depreciação, foi quanto? Despesa de depreciação, 8 mil. Né? 8 mil e a despesa financeira de quanto? De 18 mil. Portanto, né? Questão aí 16, questão interessante, porque é isso aí que você precisa saber. A gente não precisou nem mexer com esse negócio ali, né? Se ele fosse me pedir o passivo no segundo momento e tudo, a gente poderia mexer com aquilo. Mas ele não me pediu, ele me pediu a despesa com depreciação e me pediu a despesa financeira. E a base disso aí vai ser tudo o quê? O valor que eu contabilizei no ativo, que é igualzinho ao valor que eu contabilizo no passivo. Essa despesa só vai ocorrer um mês após, porque no momento do contrato de arrendamento mercantil não existe despesa. O aumento do ativo é igualzinho ao aumento do passivo, não vai existir despesa financeira. Perfeito, né? Então, letra D de dado. Questão 17, essa questão também, né? Mas eu acho que essa aqui dá pra gente fazer, né? Ele quer saber, pretende ficar... mas pode ter despesa financeira, pode ter outras coisas que a gente vai ter que calcular, né? Como a gente já está aí no finalzinho, a gente termina esse bloco e já já a gente volta aí resolvendo essa questão. Até já.